Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, Notícias e Reações. 4 jogos sem vitória, 3 derrotas e um empate. A mídia questiona: o Flamengo tá em má fase? Tá em crise? Fique com os vídeos, com os créditos da mídia tradicional. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações, ativa o sininho e tamo junto!